Hoje eu quero falar com você, mas além disso, com os seus espíritos. Sim, espíritos. Nós vamos falar hoje sobre a visão da medicina chinesa nos espíritos. O que está em nós, que às vezes a gente realmente não vê, não acredita, mas que interfere profundamente na nossa relação com o mundo. E eu trouxe aqui, mais uma vez, especialmente o Hercílio. Querido Hercílio, obrigada, gratidão mesmo por você ter aceito mais esse convite e trazer esse tema tão lindo da medicina chinesa. Eu é que sou grato e nós temos quase uma comemoração, né, desde o início do seu projeto, em mostrar um pouco a ideia de desmistificar as terapias de um modo geral. E nós temos acompanhado, eu sou um fã de acompanhar todas as edições, né, desse momento, e honrado por ter praticamente aberto, né, o início desse seu projeto, e comemorando mesmo hoje, assim, com a ideia de dizer, olha, chegamos até aqui, né, e a gente percebe a inquietação das pessoas. E nesse momento que a gente vai falar desse tema tão lindo, né, e também tão controverso muitas vezes, porque quando se fala na palavra espírito já cria um furor. Qual sinergia a gente vai trazer para esse momento que você intui das 6 que estão aqui dentro? Um número que venha no seu coração. O número que vem de 1 a 6? De 1 a 6. Que vem no seu coração. 1. 1? Então tá, vamos trazer Si. A mãe do Brasil. A essência. Vamos lá. Então, que Si possa nos ancorar nesse processo lindo, que a gente traga aí muita clareza e informação para as pessoas. A gente fica com o coração quentinho, né? Então, ela é amorosa, assim, né? Bastante acolhedor também. E hoje sim, eu tenho sido uma das essências bem de ancoramento para o meu trabalho também. A gente já está há algum tempo já conversando sobre essa possibilidade, né? Sim. E eu entendo também a forma de se ser espiritual. Então, por mais que tenha assim esse esborrifar, né, das essências, né, ela entrou em algo, em um outro campo nosso. Então é assim que a medicina chinesa vê, né, como se dissesse, não, nós temos espíritos, né, e eles, porque a ideia da medicina chinesa é ser simples. Sim. Então, nós temos 5 situações, né, uma que está no alto, uma que está abaixo, uma que está à direita, uma que está à esquerda e uma central. Para cada condição dessa, foi colocado um elemento que está ligado à natureza. Então, o que está em cima é o fogo, o que está abaixo é a água, o que está à direita é a madeira, o que está à esquerda é o metal e o que está no centro é a terra. Sim. E assim, dentro de cada elemento desse, foi visto que um órgão regia o elemento. E dentro desse órgão, ele tem um espírito próprio. Então, quando nós falamos do elemento fogo, por exemplo, e assim gostaria de pensar nessa sequência, o fogo está ligado ao coração. Então, no coração habita Shen. E como que a gente vê que o coração está bem? Quando Shen, o espírito, está harmônico naquele ambiente. Então, ele pertence, o espírito pertence ao órgão e o órgão pertence ao espírito. E é curioso, isso que eu falo um pouco assim da observação de consultório, a gente vê a manifestação do Shen na face. Olha, então, que quando lindo. você encontra uma pessoa e fala assim, poxa, tudo bem com você? Daí a pessoa diz, está tudo bem. Você vê os olhos brilharem, você vê a pele, né, brilhar, tem um vermelhinho assim, suave, né? A bochechinha rosada, fica rosada, né? sem precisar passar nada, assim. Então, eu acho bacana, né? Quando você pergunta, às vezes, para a pessoa, está tudo bem com você? E a pessoa está pálida, ela está sem brilho nos olhos, significa que o Shen está fraco, o fogo está fraco nela. E me permita perguntar uma coisa. E quando a pessoa tem a febre, já que a gente está falando do rosto, né? Isso. Quando está com a febre, que a bochecha daí está bem vermelha, né? Os olhos ficam extremamente brilhantes. Significa que o fogo está exacerbado? O espírito do fogo? Nós poderíamos falar que fisicamente ela está com um fogo invadindo o coração dela, ou o sistema do fogo, né? E por isso a febre, né? Então é uma condição física
que está se manifestando por algum elemento interno. Mas a gente pode ver também essa característica da pessoa não ter um agente etiológico, né, ali produzindo a febre, mas a pessoa subindo aquele fogo pelo rosto. Então, as pessoas mais radicais estão, às vezes, num campo de uma discussão. Então, é como se fosse uma febre, a gente chamaria de uma febre falsa, mas de um fogo invadindo todo o sistema do coração. Então, o coração ele tenta se proteger. O espírito tenta criar uma outra capa em volta para que o coração não se agrida. Então, a labareda vem para... Então, as veias ficam mais marcadas, visíveis, né? Então, né? não, independente de ter a febre ou não, nesse caso, a pessoa mais calorosa, né? Mais assim, intensa, né? Então, são condições que a gente vai observando, né? O que é importante é quando o Shen se manifesta para nós. Então, se o Shen está fraco, a gente vai buscar formas de dar energia para esse coração. Às vezes através da própria palavra, ou às vezes através das terapias, né? Sim. A terapia quântica é maravilhosa nesse sentido, porque como ela penetra no espírito, né? Se você me permite falar dessa maneira. Claro, não, perfeito. Ela chega num ponto em que nós não conseguimos fazer com que essa ação possa ser minimizada. Por exemplo, a febre, o analgésico ou uma forma de analgesia, eu vou diminuir a febre e aí o coração diminui o calor. Mas já num estado eufórico, exageradamente eufórico, eu já preciso de outros ingredientes para diminuir. Então, o que fazer com o fogo quando ele está alto, né? Sim, e você tocou numa coisa muito importante, né? A euforia, né? Sim. Nós, muitas vezes, acabamos, eu entendo assim, colocando lenha nessa fogueira da euforia, por causa de uma necessidade daquela alegria exacerbada. Isso, né? Porque isso. Não que ser alegre seja errado, eu acho que faz parte da vida, mas o descontrole de tudo traz alguma coisa, né? Que quando a alegria passa da medida, vamos assim dizer, a gente entra na euforia, né? Isto. E aí a gente entra num processo, num adoecimento. O que a euforia causa numa pessoa? A alegria pertence ao fogo. Então, sempre que você está no estado alegre, o seu fogo está equilibrado. E outros atributos vêm. Por exemplo, a coragem é um estado que vem do coração, né? O agir pelo coração. Então, você está alegre, corajosamente falando, né? Então, você está bem. Mas, de repente, entrou um outro estado que atrapalhou. Eu estou usando o paralelo coragem e alegria, que algo que mexeu com a sua coragem. Então, a sua alegria é alterada. Então, o fogo é alterado e ele aumenta dentro do corpo. É interessante esse processo porque, às vezes, do nada, ele simplesmente explode. A gente está ali tranquilo, às vezes está alegre em algo, alguém falou alguma frase que cruzou, atravessou e ali. O fogo aumentou. Olha que interessante, esse é o espírito. E como a gente tem dificuldade de olhar para isso sem mexer em religião. Aí que está, né? a riqueza está exatamente aí. Porque é o que a gente vê hoje. Quando você fala a palavra espírito, as pessoas, não quero saber disso, não quero olhar para isso, ou não acredito nisso. Entra numa esfera de crença. Né? Eu não gosto muito de separar esse universo oriental, ocidental, né? Porque você é lá no Oriente, as coisas são assim, aqui no Ocidente, as coisas assim, não é bem assim. Mas nós temos uma cultura, né, que vem já há muito tempo para nós, de separarmos as questões espirituais das físicas. Então, fala em alguma coisa espiritual, é a meditação, é o tai chi, é a yoga, é a oração. Então, são os mantras, os mantras, né? Então, são aspectos que como se fosse o alimento espiritual. E o alimento físico, alimentação, atividade física, cuidar do físico. Então, parece que esses dois mundos, eles são muito separados. Quando, na realidade, na visão dos pais da medicina chinesa, eles fizeram algo em que não tem como separar. Então, essa dicotomia é só nossa. Sim. Eles dizem, não, é a mesma coisa. Nós estamos falando do seu espírito e estamos falando do seu corpo. E nós podemos cuidar do seu corpo através do seu espírito. E nós podemos cuidar do seu espírito através do seu corpo. Sim. Então, como diminuir a ansiedade que vem numa euforia, né? Sim, sim. A
A água reduz o fogo, a água diminui o fogo, a água faz com que o fogo se aquiete, né? Então aquele estado eufórico, beba um copo d'água, na raiva, né? Beba um copo d'água, a raiva vem daqui a pouco. Espera aí. Espera aí, deixa ela, porque ela veio, ela que queria vir primeiro, né? Sim. Disse, não, eu quero começar pelo coração, porque eu acho bastante importante falar sobre essa questão do fogo. E quando você entra em contato com a água é a nossa... É a melhor conexão da nossa essência. Então, a nossa conexão é a água, né? Então, o que aconteceu com o fogo? A gente perdeu contato com a essência, perdeu contato com a conexão. Então, a gente precisa trazer isso de volta, né? Eu não quero entrar muito na questão da terapia, dos métodos terapêuticos, né? Sim. A acupuntura é maravilhoso, né? Quando você puntura alguns pontinhos, né? Como o pontinho do coração, por exemplo, e você consegue acionar como se fosse um botão para tirar a atenção do fogo, né? Sim. Isso. Sim. E vamos deixar essa raiva falar, então. Ainda não. Na realidade, como a gente colocou em 5 situações, né? O elemento fogo é aquele que acende, aquele que leva para o estado mais yang. Quem segue na sequência é o elemento terra, que é o elemento central. O elemento terra está ligado ao estômago. E quem mora nele são as preocupações. Então, todo tipo de pré-ocupação, ou seja, alguma coisa que vai se ocupar de alguma maneira, é o estômago que administra isso. Então, vamos lá. A pessoa coloca gordura, um monte de açúcares, e coloca comidas inteiras, não mastiga direito, tudo lá para dentro do estômago, ele vai produzir mais calor, ele vai produzir um certo fogo interno, mas entram as preocupações também. E o excesso de preocupação nesse processo de digestão provoca um calor, que esse calor invade o coração. Então, ele lá no centro, ele vai produzir algo que vai invadir um outro espírito. A gente chama esse espírito da Terra de Yi, que é o espírito equilibrador. Então, é como se nós precisássemos, durante a refeição, de silêncio, de harmonização. É a horinha que eu sempre digo, faça do seu prato o seu oratório, a maneira de você se alimentar. Observe o que você está comendo, que sabores que tem ali. Não comer em pé, né? Nem com o celular ligado, muito menos com aquela tela ali na frente. Assistindo alguma coisa. Assistindo algo, ou às vezes com temas dentro, marcar uma reunião de negócios no almoço, né? Não, almoce primeiro, faça a reunião, ou antes ou depois, né? Sim. Mas então, o que a gente observa? Esse mundo agitado, ele não faz com que a gente simplesmente diga, não, nesse momento eu preciso serenidade. Por quê? Porque essa serenidade vai trazer um sentimento de volta para você, vai trazer o espírito de volta para você. E o sentimento bom da Terra é a fé. Olha que interessante. Então, quer dizer que o estômago agitado, cheio de calor, faz com que a gente perca a nossa fé. E a fé também em nós mesmos, né? Isso, mas no outro, isto, né? No nosso país, no mundo que a gente vive, na vida, né? Então, e fé não é um atributo religioso, mas é um atributo espiritual. Então, eu fico... que chance maravilhosa de poder compartilhar esse momento, porque quando nós fazemos esse exercício de casa, né? Então, hoje eu não consegui... Eu almocei 50%. Eu jantei 50% em paz, 50% não. Amanhã 60%. Então a gente consegue aumentar algo que está relacionado a você não ter preocupações, mas melhorar as condições da sua fé. E como isso foi nos tirado, né? Isso. Porque a gente não olha para a alimentação com esse cuidado, né? Com o processo do como a gente vai digerir tudo isso, né? Porque, muitas pessoas acabam indo na hora do almoço para uma atividade física, porque não tem horário. Isso. Então, na hora, eu vou engolir, literalmente. O que você fez? Eu engoli uma coisa, né? Não é nem comi. Eu engoli alguma coisa e fui para academia. Eu engoli alguma coisa e fui trabalhar. Eu engoli alguma coisa e fui estudar. É assim que está acontecendo hoje, né? Na medicina chinesa, a gente tem uma coisa tão interessante que tem as cores e os sabores. Então, quando a gente fala lá do elemento
madeira, por exemplo, né? E esse é um elemento que eu entendo muito pouco, porque eu fico pensando, eu penso na alquimia, né? E Sim, a sim. medicina chinesa me põe esse metal e eu tenho muita dificuldade de entender ele. Pensa no éter. Uhum, O etéreo tem a ligação com a nossa madeira, né? uhum, Então, quando a gente fala, por exemplo, do elemento madeira, né? A gente está falando da cor verde e do sabor azedo. Quando a gente fala lá do coração, a gente está falando do vermelho e do sabor amargo. Na terra, né, que a gente está uhum, conversando um pouquinho sobre ela, é o doce e o amarelo. No elemento hum, metal é o picante e as cores claras. E no elemento água são as cores escuras e o salgado. uhum, Então, as 5 cores e os 5 sabores, quando colocados no seu prato, eles têm um espírito de cada um desses elementos. E quando você tem contato com a comida verde, por exemplo, e começa a mastigar, uhum, o elemento terra se abre em você. Então o hum, fígado se abre para receber a energia do que você está se alimentando. Por esse registro já na mastigação. uhum, E assim sucessivamente. Então o vermelho, as cores vermelhas e mais sim, e amargos também, eles vão abrir o coração. Interessante ser entendi. amargo do coração, né? Sim, pois Mas é é, ele que é traz. muito Mas interessante. É o equilíbrio, é o né? equilíbrio, né? É Sim. aquilo que eu trago exatamente para. É o remédio, né? Se Aham. fôssemos pensar dessa maneira. Então é assim que você pensa. E os antigos eles davam as mãos e rezavam antes, né, das refeições. Sim, Isso sim. daí trazia uma introspecção importante para dizer, poxa, esse é o seu alimento, esse é o seu momento, esse é o seu espírito. Sim. E o Aham. momento do agora, né? Isto. Porque a Aham. pessoa daí está se alimentando no agora, Ótimo, maravilhoso. né? Essa Ela, ligação. né, Aham. ela não está pensando que eu tenho que pagar aqueles boletos, eu tenho que Uhum. fazer aquilo, ou eu deixei de fazer aquilo, ou deixei de fazer aquilo outro. Quer dizer, ela come fora do tempo, né? Isto. Isso é muito E, importante. e, a, e essa falta de tempo que se ocupa, e você acaba se ocupando de outras coisas. Por isso a pré-ocupação. Uhum, Então é um momento em que começam as desordens. E a gente entende a desordem espiritual vir junto com a desordem física. sim. Então isso vai aumentar. A fé vai sair da. Você não vai acreditar tanto nas coisas mais. Você só Uhum, vai querer as coisas materiais. Você só vai querer uma terra em que não tem vida. É só uhum. a terra seca. E a gente não consegue plantar, né, numa terra árida, Sim, né, numa sim, terra que sim, sofre, né? sim. Isso. Depois, esse caminho Uhum, vai para quem está daí no outro campo, que é o elemento metal. uhum, Então, o elemento metal é o que está no nosso pulmão e no intestino grosso. O elemento, quando ele sai, quando se afasta, o espírito pô, ele é como se nós perdêssemos a nossa alma. Então, os ombros vêm para frente, o aquele pulmão formatinho ele se concha, fecha. né? Vai fazendo Você uma vai tentando conchinha, até né? voltar para uma posição mais fetal, porque a gente precisa tentar achar esse acolhimento de alguma maneira. Esse espírito é tão interessante quando a gente estuda dentro da medicina chinesa, porque ele vem quando nós nascemos. Aham. Então, nós estamos lá no estado intrauterino, e aí, quando o primeiro movimento que nós fazemos, quando nós entramos em contato com essa realidade, é inspirar, né? O Sim, choro vem sim. depois, né? Só É. pode chorar se estiver no pulmão. Então, quando Sim. nós inspiramos a alma corpórea. E quando nós não precisarmos mais dessa alma corpórea, nós Entregamos ela. entregamos de novo a alma. Então é um Aham. momento bacana, assim, porque ele vai se instalar num local em que quando como é um metal, então é como se ele fosse se agregando, a energia fosse se agregando, então ela vai pesando para a pessoa. Uhum. Ó céus, ó azar, aquele desânimo, Sim. aquela coisa que não. Desânimo, desalma, né? Então, quando a gente Sim. Ah, chega no estado, é o estado da tristeza, do pesar, né? Então a pessoa vai ficando triste, triste, ela não. A gente não pode pensar nem naquela alegria. Como é que aquela alegria lá do fogo vai se manifestar, né? vai conseguir derreter esse metal, vai conseguir trabalhar? Porque, como é um elemento mais yin, no caso, mais ele vai ser mais como se ele fosse mais internamente, ele vai endurecer mais rápido, né? E aí a pessoa vai se afastando cada vez mais. O atributo positivo é a justiça.
Nossa. Então, olha que interessante, o que é a injustiça, né? Sim, é a ausência desse É a espírito, ausência né? desse espírito, da alma. Achar que a vida é injusta, que o que eu ganho é injusto, Isto, que as minhas relações são injustas, isto. né? Então, porque isso acontece comigo, né? Eu sou uma Uhum. pessoa azarada, né? Sim, Eu não sim. deveria ser assim. Fiz tanto para que isso desse certo. E De olha, novo, né? de novo, tendo que Errei. repetir de novo, errei Sim. de novo. Então, esse estado vai trazendo para essa concha, né? Antes fosse o estado uterino para nascer de novo e Sim. para inspirar, né? Mas na realidade não acaba acontecendo assim. Por isso a necessidade, né? Hoje, eu digo que já é de saneamento básico, vamos dizer, Isto. né? Para a gente ter realmente saúde, há necessidade de termos o momento de uma meditação, Isto. né? Nem que seja só para respirar, né? Porque as pessoas elas não vão para meditação porque elas acham que tem que ser yogis, né? Não, eu tenho que ser espiritualizado, eu tenho que acessar, né? Campos superiores. Não, a primeira coisa e a primordial é respirar. Isto. Voltar a você ter essa relação com o pulmão teu, né? E com o intestino grosso, como você falou, Sim, sim. né? E com o espírito desse ar, né? Para trazer a justiça para a vida. Olha que caminho, Que né? É um caminho. caminho lindo, essa questão da meditação. Esse teu desenho que você fez agora é maravilhoso, que a gente consegue entender a, a meditação como um dos recursos, né? Mas eu não tenho paciência, eu não consigo ficar ali. Mas o que eu faço então? Caminhe e respire. Na realidade, uma respiração mais organizada, um pranayama, Sim. maravilhoso, né? Estamos chegando a um ponto bem técnico e importante como um grande remédio, uma grande solução. Mas eu não consigo acessar isso. Eu não tenho essa... O mundo agitado não deixa eu Sim. chegar. Ótimo, caminhe. Saia da sua casa, dê uma volta no quarteirão, se puder, né? Às vezes tem quarteirões, mas Sim. se tiver um quarteirão aí que dê para você fazer alguns metros de manhã cedo, abra a sua janela e depois saia pela sua porta, dê uma volta no seu quarteirão e volte para casa e daí faça o seu café. Já é o suficiente, já é uma forma de você entrar em contato com essa ação espiritual da alma, né? E da alma corpórea, porque isso faz com que a gente se sinta vivo, que você possa se tocar, sim. né? E volto, né, a insistir no ponto da questão da justiça, né? Sim. Gente, viver se sentindo num mundo em condições injustas é Isto. muito doloroso. É muito doloroso. Aí você não respira. Então, a pessoa que acredita muito nessa questão que só que o mundo é injusto, que a vida é injusta, ela não respira. Ela não tem esse tempo. O arzinho é curtinho, né? A respiração fica quase gutural aqui. Então, a pessoa fica respirando curtinho porque tudo é injusto, né? Sim. Então, eu não preciso julgar, né? Se está certo ou errado. Eu vou respirar porque eu sei que essa energia preenchendo o pulmão essa energia é tão forte do pulmão que ela chega no intestino grosso. Então, por que as coisas ficam lá presas? Por que eu não consigo largar? Por que eu não consigo soltar para fora? Sim, literalmente porque ir no isso, banheiro, né? Pessoas isso. que falam assim, eu fico 2, 3, 4, já ouvi pessoas falando mais dias sem conseguir ir no banheiro. Né? E olha que tudo aquilo preso. isso, preso, segurando, eu não quero soltar de jeito nenhum, porque é muito injusto, né? Que eu tenha que jogar fora as coisas importantes que eu guardei para mim. Olha que apego espiritual complexo. Sim. Eu acho bem interessante, né? Fazer essas conexões. Claro. Daí, na sequência, como teve a ascendência lá do fogo, nós temos a descendência da água. Então, se a gente soltasse essa água aqui, ela ia descer. E o estado mais yin. Então, a água, ele se liga com os ossos, com as articulações, com os rins e com a bexiga. Mas tem uma ligação muito interessante que é com os nossos ancestrais. Ah, olha, eu não sabia então, disso, os não. nossos ancestrais se manifestam nos rins. Então, cuidar dos rins, proteger os rins, manter o calor nos rins, beber muita água, significa que eu estou
aumentando, não, eu estou mantendo essa conexão ativa. E quando a gente fala em ancestrais, a gente só lembra dos primeiros, né? Sim, pai, Mãe, mãe, vô, vó. é. Mas se a gente começa a fazer essa pirâmide, né? Porque o vô e a avó veio do bisavô e da bisavó, bisavó veio do tataravô, tataravô e tataravó. Então a gente tem toda essa rede armazenada nos nossos rins. Uau. Então isso faz, aumenta, né, a nossa relação espiritual quando nós falamos dos rins e o sentimento positivo dos rins e do elemento água é a sabedoria. Não é a inteligência. E a sabedoria é o estado que vem dos ancestrais. A inteligência vem daquilo que a gente conquistou aqui, vem aquilo que nós conhecemos, que nós aprendemos, né? A inteligência vem do que eu faço com essa sabedoria, né? Que às vezes a pessoa não consegue, né, fazer essa conexão, né? Tem toda uma sabedoria, todo um histórico, mas eu não tenho inteligência emocional, inteligência cognitiva, tanto que agora a gente já tem mapeado várias inteligências, né? Olha só que interessante, mas ela ainda vem do conhecimento, do acesso a esse conhecimento. Esse conhecimento não precisa ser acadêmico, né? Ele vem já dos primeiros contatos e os primeiros contatos que a gente tem com os nossos ancestrais. Diretos ou indiretos, eu não gosto de entrar muito nas peculiaridades, né? Mas alguém interferiu no nosso processo. Se não pai e mãe, se não vô e vó, o professor, né? Então a professora. Então as pessoas que vieram construindo a nossa inteligência. Mas com o tempo vai passando, a gente vê que as pessoas, depois que conseguem muito da inteligência, não sabem como trabalhar isso, não sabem como... e agora? O que eu faço com isso, né? Sim. E o tempo vai passando e mostrando como utilizar. Aí entra a sabedoria, porque essa conexão é ancestral. Então a gente vê as pessoas de mais idade, às vezes, falarem frases assim, pontuarem algumas coisas assim, nossa, onde é que essa pessoa conseguiu isso? Como? Não tem uma cultura que desce, mas aquilo ali vem de um local, né? Que essa pessoa já está com essa conexão espiritual, né? Claro. E é interessante que Tsi, que é o espírito da água, quando se afasta dessa situação do nosso corpo, entra o medo, entra o pânico. Então o medo é estar dentro de uma sala escura, onde nós não sabemos quem está lá. O medo faz com que nós procuremos os nossos ancestrais, mesmo que internamente a gente procura lá quem nos dá um certo amparo, né? Sim. Às vezes é a mãe, às vezes é alguém que tenha essa característica. Esse papel, né? Esse aquela papel, tia querida, isso. né? Alguém que vem ali, que traz um alento, que traz de volta. Eu me lembro muito da minha bisavó. Isso. A minha bisavó, ela era um amor, a bisavó pro lado da mãe, né? É porque eu não conhecia do lado do pai. Ela vinha de uma beleza, assim, sabe? De uma sutileza. Ela olhava para você e te dava um conselho que você dizia assim, como é que essa mulher sabia disso? Isso. E aquela ação do olhar nos olhos, né? Estar vendo a pessoa e falar algo para a pessoa. E aquilo entra lá dentro e gravado aí há quantos anos já se passaram, né? Você consegue sentir a imagem muito da água. A água também tem essa coisa de se moldar, né? Ela se adapta, ela tem essa característica. Isso ajuda muito porque é ela que dá suporte lá para o fogo que a gente falou no início, né? Para trazer o vai equilíbrio. Dar qualidade para a madeira, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E quando a gente vai entendendo e abrindo os olhos, mais o medo vai sendo compreendido. E mais essa ligação espiritual vai sendo preenchida. É como se aquela sala escura começasse a se iluminar. Parece assim, eu não estou dando aqui nenhuma receita. Precisam profissionais, às vezes, qualificados para ajudar as pessoas nesse sentido. Mas, Ercílio, a gente não pode esquecer que a gente precisa conhecer essas coisas, Isso. né? Então, se a gente não tem informação, a gente não sabe nem por onde procurar, por onde ir. Quer dizer, a pessoa ouvindo isso, ela começa a olhar para si e dizer assim, nossa, eu estou com dificuldade na minha terra. Sim. Nossa, eu estou com dificuldade na minha água, eu estou com dificuldade no meu fogo. Então, consigo fazer sozinho? Pode ser que sim, né? Bons conselhos a gente está dando aqui. Mas eu posso também ter que procurar um profissional, né? Mas pelo menos esse acalento de você entender, porque a gente, né, tem muito essa questão que, eu sou errado. Isso. Né? Eu não sou bom o suficiente.
né? Entender que não é isso, só os espíritos estão desequilibrados. Tô correta nesse pensar? Corretíssima. E me vem uma outra questão, que é, uma vez que às vezes oportunistas conseguem perceber na pessoa o estado do medo, é aí que são construídas outras estruturas que às vezes são alimentadas pelo medo em relação às pessoas, né? Então, por exemplo, eu preciso... que vem os exemplos que vêm são exemplos assim complexos, que podem gerar bastante polêmica, né? Sim. Mas, por exemplo, existem... eu quero falar com muito respeito às religiões, mas de modo geral, todas elas precisam que tenha se instalado o medo para que elas sobrevivam de certa forma. Então, o medo para se trazer algo, a esperança. Então, eu vou buscar a pessoa desesperançosa e com medo e trazer para esse meio. Então, é um meio maravilhoso. Eu falei assim, perigoso, né, em alguns casos. E oportunistas algumas vezes, mas não é isso que eu me refiro à religião. Então, a religião, de certa forma, é uma maneira, independente qual seja, para que ela possa dar recursos para que a pessoa possa sair desse estado da escuridão e ir para um estado mais iluminado que possa ter compreensão. Mas, infelizmente, alguns sistemas se aproveitam disso, e aí a gente conhece essa história. Esse é um outro, né? é um uma outro outra encontro, conversa. né? É uma outra conversa, né? Claro. Mas com muito respeito a todas as ideias, as possibilidades religiosas, que vão exatamente procurar o elemento água, que vão exatamente trabalhar sobre aquilo que é a origem praticamente do nosso ser, né? Que nós indiscutivelmente viemos do ambiente aquático, né? Só lembrar do útero, né? Claro. Então, e o próximo elemento é a madeira, que a água alimenta a madeira. E a madeira tem um espírito muito interessante, porque o órgão é o fígado e a vesícula biliar, né? Mas a alma, é a alma etérea. Então, é a alma que sempre esteve, a que existe, a que está na essência. Então, quando espermatozoide e óvulo se juntam, só essas duas forças não formam um ser. Me desculpem os... Sim. Toda a ciência agora acabou de... Ai, meu Deus. O que você está querendo dizer com isso? Sim, porque eu preciso de uma terceira força. Eu preciso da força de coesão. E essa força de coesão é a alma trino que vem. Então, hoje tem estudos, tem lá, no momento da fecundação, forma uma linhazinha dourada, uma luz. Então, esse momento está aí fotografado, na internet tem várias possibilidades de mostrar esse momento, mas é exatamente onde as células deixam de ser quem elas são, a sair da função, da missão que elas têm, e passam a ser uma terceira força, uma terceira identidade, que é o ser. Sim. E que momento maravilhoso é esse de instalação da alma. E ela fica ali. Ela que vai dar sustentação para o desenvolvimento, ela que vai dar sustentação para a organização de todos os órgãos que eles vão estar. Então, é o elemento madeira, a árvore crescendo, as raízes se aprofundando, os galhos, as folhas. Então, é o estado que nós estamos agora, nesse momento, teoricamente, né? Que é a nossa primavera, né? Então, a nossa primavera é exatamente esse momento da fecundidade, né? Então, o elemento harmonioso da madeira faz com que o fogo seja harmônico, que seja mais suave, que a terra seja alimentada, né? Que o metal não seja tão duro, que a água possa ser utilizada da maneira mais aberta, que tenha essa relação. Mas então o elemento madeira é o principal elemento? Não. Ele não gosta de ser contrariado em momento nenhum, porque a raiva é exatamente a hora que Rum se afasta. Então, como se dissesse, todos os elementos são para que Rum se mantenha dentro do estado dele. Então, o estado de raiva faz com que os olhos fiquem avermelhados. Aí aquele calor que eu comentei no início, que é do coração, vem triplicado. Sim, que a pessoa quando fica com raiva fica ruborizada, né? Isso, ela fica... Porque né? daí vermelha de raiva, né? Vermelho de raiva, ou seja, esse fogo invadiu o fogo. Esse fogo exagerado foi no elemento fogo
e foi lá e aumentou mais ainda. É como se fosse aquele fogo quando a gente coloca em gripa de pinheiro, Sim, né? sim. Que ele faz aquela labareda. Então, é bem essa labareda. Uhum. Esse é o estado de raiva. Então, ele deixa que qualquer possibilidade positiva do espírito esteja acontecendo. Ele queima o espírito. Literalmente, ele queima a nossa alma etérea, né? Que ele queima o éter, né? Se a gente fosse pensar Sim. dessa maneira. O lado positivo é a generosidade. Olha que interessante. Do outro lado é quando a pessoa fica generosa. Então, quando que a gente sabe que esse fogo abaixou, esse fogo foi para o seu que essa madeira estado, está em que essa equilíbrio. madeira agora está cumprindo a sua missão, o estado de generosidade aparece na pessoa. Sim. E a generosidade não é aquela pessoa que doa as coisas, né? Mas é aquela que consegue interagir com os ambientes, consegue clarear as circunstâncias, consegue fertilizar aquilo que ela está se propondo a fazer. E isso daí, sim, é um elemento equilibrado, né? Então, é um passeio, né? Claro. Hoje, essa conversa, quando a gente fala em questão espiritual... Eu já penso em sinergias para isso, Pois né? então, a sinergia é uma ação do espírito, né? Sim, Se a gente sim. fosse isso, a gente tem conversado já há bastante tempo sobre Sim. essa questão. Quando nós falamos da energia quântica, é uma forma de compreender essa relação. É a maneira espiritual. Mas quando nós falamos do espírito, ainda fica, né, essa coisinha, mas são coisas do espírito. Sim. Mas por que nós não exercitamos o espírito 24 horas por dia? Por que nós não estamos conectados espiritualmente, em que o nosso corpo se conecta? Na academia você é espiritual. No Pilates você é espiritual. Preste atenção, os seus músculos estão de acordo, estão se alongando bem, porque o elemento madeira está adequado, porque o elemento terra está em equilíbrio. Por isso os músculos conseguem... O músculo está muito rígido, porque tem pouca água. Então, aquele espírito da água, né, que seria o espírito que leva a sabedoria, por estar muito rígido, o músculo fica em estado de contração. Esse estado de contração traz o medo, traz o pavor. É assim. Nossa, nós somos realmente fantásticos, nós né? Nós somos seres de luz, únicos, né? Essa expressão de luz também é interessante, né? Porque nossos campos, né? Eles também se alimentam dessa parte física. Então, os nossos corpos, já foi em outros temas aqui, você já trouxe de forma muito clara, assim, isso daí a gente observa, né, que o teu estado físico se manifesta nos estados dos outros corpos. Então, como é importante a yoga, como é importante o tai chi, o qigong, como é importante a oração, o tempo de meditação, ficar quietinho lá na igreja em silêncio, né? Então, às vezes, todo esse estado é trazer o seu físico para um estado de harmonia, para que o seu espírito esteja conectado, né? E assim a vida fica um pouco mais suave, né? E Hercílio, esse momento aí a gente tá, né? Porque a gente não aperta um botão e pum, mudou, né? Esse momento que a gente saiu da energia do inverno, né? A gente saiu dessa questão do inverno, de estar mais escuro, de estar mais fechadinho e fazendo a transição para a primavera, né? Não é um botão. Como é que a gente lida com isso? Porque também a gente perdeu essa conexão de entender esse movimento. Isso. Né? O inverno também não só é a retração, mas é o frio, né? Então, esse estado ainda está um pouquinho na primavera. Então, a gente está vivenciando a primavera hoje fria. Estamos aqui, ó, eu voltei com a blusa. Você aqui já está só com a camisa, mas essa proteção que a gente ainda precisa ter. Na realidade, o elemento frio, ele precisa ir lá para a Terra, que é o elemento de transição de todos os elementos. Então, ele vai para a Terra, vai trocando energia com a Terra vai transformando energia para o elemento madeira começar a tomar conta. Então, ele vai ficar aí por uns 30 dias, mais ou menos, no inverno. Então, ele já é elemento madeira, há uma data, né? Sim. Mas ele ainda está dentro de um princípio de transição. Ali, daqui 30 dias, provavelmente a gente vai ter mais dias e calor mais ou menos equilibrados, né?
Quando chegar no final da primavera, nós vamos ter dias mais quentes. Aí volta de novo o elemento lá para a transição, para ir para o verão. Então, a próxima estação do verão precisa ir para o elemento terra. Mas o elemento terra é tão interessante que, como ele é conectado com as transições, ele é o estômago, é o baço e é o pâncreas. Então, esses três formam uma unidade que é exatamente aonde eles conseguem transformar um elemento no outro. A terra é o elemento transformador. É ele que faz um elemento não ser um botão, mas ser uma mudança, né? Você compreender. Isso no nosso corpo também acontece. Nós saímos de comidas mais gordurosas, quentes, do frio, e a gente vai do doce também, e vai para uma comida mais light, mais salada, mais colorida, fria, né? Mais colorida, né? Que na verdade deveria estar colorida o tempo todo. E aí a gente consegue essa transição. Quando nós falamos dos espíritos, isso também acontece. Então nós saímos de um espírito de retração e vamos para um espírito de abertura. Mas para ele se abrir, ele precisa desse elemento de transformação. Senão ele não consegue fazer isso. Uau! Bom, vamos ver as perguntas, porque senão a gente vai ficar aqui muito mais tempo. Luciana Cavalli. Tenho dificuldade com água. Como resolver a questão do fogo? Acho que deve ser para beber, deve ser, né? A gente fala muito da água, faz ingestão da água, mas não necessariamente a água precisa ser só ingerida, né? O banho já é um elemento que você tem o contato com a água. Quem dá suporte para o fogo é a madeira, né? Então, na realidade, assim, eu tenho dificuldade em beber a água, mas eu me relaciono com a água de alguma maneira. Então, o fato de pisar na água, lavar as mãos, então já é o suficiente para que aquele elemento entre em contato com você. Lave o rosto. Então o fogo está muito alto, né? Vá num cantinho, lave o rosto. Sentiu que o calor subiu, faça com que entre em contato com essa água. Isso daí vai ser importante. E a gente acaba intuitivamente usando essas ferramentas. Vamos pensar assim. Então, a água é um recurso interessante, né? Outras maneiras, mas aí é um pouco mais complexo, que seria a autoobservação. Então, poxa, eu entrei no estado de euforia. Peraí. Respira, né? Esse ar traz água pra gente. A gente mais respira água do que bebe água. Então, a quantidade de água circulante no nosso corpo, quem distribui essa água para o nosso corpo é o pulmão. Não são os rins. Os rins só são filtros. Então, lá dentro da medicina chinesa, a gente sabe da importância do pulmão com a água, exatamente porque o elemento metal abastece o elemento água. Então, essa respiração já é água, já é uma forma de você tirar o fogo e fazer com que o fogo abaixe. Nossa. Obrigado, Luciana. Vamos ver a próxima ali. Sou fumante, mas tenho uma respiração adequada. Tenho bons relacionamentos com as pessoas. Então, o fumo terá algum efeito ao espírito do metal? Sim, tem. Nós precisamos de quanto mais límpido tiver o sistema, mais fluídico ele é. Então, na medicina chinesa, nós temos duas expressões que a gente utiliza quando nós estamos avaliando, né, vendo as possibilidades do que nós realmente vamos tratar, que é o límpido e o turvo. Então, o límpido significa que a energia ali está fluindo de forma adequada. E o turvo significa que a energia não está bem, podendo levar à estagnação. Então, quando nós colocamos qualquer elemento, assim, poderia colocar remédios de uso contínuo, o que acontece lá no meu fígado? Vai deixar a energia mais turva. O cigarro, no caso o fumo, não usando não cigarro, mas ele vai deixar a energia mais turva no pulmão. Então, eu não vou ter um acesso 100% à energia límpida. Então, ela vai estar turva. E eu preciso da energia límpida, porque senão eu não tenho energia de todo o meu ser. Eu dependo do que eu respiro, do que eu como e dos meus ancestrais. Então, essas três forças precisam estar equilibradas
Posso ter um bom relacionamento ancestral, posso ter uma boa alimentação, mas eu tenho a minha respiração turva. Eu acho que dá para a gente pensar numa forma de tratamento, talvez aí tem algumas formas de diminuir essa ação em relação ao fumo, né? Mas existe um bom relacionamento. A pergunta foi bem interessante porque eu me relaciono bem com as almas. Sim. Né? Então eu me relaciono um pouquinho menos com esta alma, mas eu estou bem com todas as almas. Agora a gente tem que pensar no ser holístico, né? Não pensar que essas almas são parte de uma grande alma. Então essa parte que talvez esteja mais turva, né? Ela vai influenciar as outras almas, ela vai influenciar a água, ela vai influenciar a madeira, ela vai influenciar o fogo, ela vai influenciar a terra também. Então esses elementos com o tempo poderão sofrer turbidez também. A energia não vai ficar tão limpa, né? Nossa, muita coisa. Uau! E tem mais uma? Tem sim. Juan Grandó. Eu acredito que vivemos inseridos na cultura do medo. Como eu poderia evitar de me contaminar com isso? Difícil. O medo é regulador, né? Então, hoje, os sistemas de... eu não quero ser injusto agora, mas a propaganda, ela procura ver aonde está o temor das pessoas, onde é o medo das pessoas. Então, um produto se vende pelo medo. Então, eu procuro entender qual é a fragilidade e se eu tiver o medo, é mais fácil. A pessoa já vai querer sair, porque, como eu falei agora há pouco, é uma sala escura. Então, imagine se alguém diz, olha, o interruptor está na tua frente. Claro que você vai tentar ir lá para frente para tentar tocar a parede para acender a luz. Você quer sair daquele estado, né? Sim. E isso, infelizmente, é utilizado de muitas maneiras, até com muita maldade, né? Tem humaninhos aí que utilizam essa forma. Confiar em si é interessante, buscar recursos é importante, conversar com as pessoas é importante. Então, falar, né, conversar consigo mesmo e ouvir a sua voz já é algo que já vai reverberar de alguma maneira. Todos os outros elementos estão atentos quando um elemento toma conta. Então, se o medo tomou conta, se ficou tudo escuro, os outros espíritos vão se juntar para que aquele espírito mais fraco possa ser alimentado. Então, muitas vezes na acupuntura, nós não utilizamos os pontos relacionados exatamente ao órgão, tipo a queixa. assim. A pessoa diz assim, poxa, mas eu estou com dor de cabeça, a pessoa fez uma agulha lá na minha mão, no meu pé, mas a minha dor de cabeça sumiu. Então, o que você fez? Você conversou com os espíritos e pediu para que você fez com que eles pudessem ir lá naquele lugar e iluminasse também lá. É assim que funciona. Pode ser um pouco meio fantástico, né? Dizer assim, poxa, mas então você tem solução para todos os problemas? Não, claro que não. Mas em algumas condições que a gente vai ajudando as pessoas, então isso que outras pessoas vão vir agora vai ser tão importante porque ela conhece alguém que está nesse estado de escuridão. Ajude ela, vá lá, converse com ela, leve uma lanterninha para ela, acenda uma vela junto ali no sentido de iluminação daquele ambiente, né? Tanto que quando a gente está, né, num estado interno de escuridão, né, antigamente, né, as pessoas diziam que acenda uma velinha para o seu anjo da guarda. Para o seu anjo da guarda, né? Que é a luz, né? Que é a luz, quer dizer, mesmo que se dissesse para assim, fogo, help. Mais ou menos assim, ó, fogo. Então a luz lá do anjo simbolizado aqui, ele vai descer lá naquele lugar mais de profundezas e vai iluminar. Nossa, que é uma associação bacana, não de pensar na questão que a religião leva essa condição, esse sentimento, né, de acender a vela. Mas naquele momento, algo lá dentro, para o teu coração, para o teu fogo, vai alimentar o seu fogo interno e vai clarear aquele local escuro. Sim, maravilhoso. Na realidade, a gente ainda está muito preso à era industrial, né? Onde a gente foi colocado como uma máquina, né? Que o corpo humano é uma máquina perfeita, né? E como máquinas, a gente não tem esse direito do contato com o espírito, né? E olhar para o espírito como parte de si e não apartado de si, né? Sim. Então, aquilo que eu comentei agora há pouco é a comida espiritual. Fazer do seu momento de alimentação um momento espiritual. Fazer do seu sono, né, lá das 10 da noite às 6 da manhã, um momento
espiritual, porque cada 2 horas, lá das 10 horas, né, Uhum. até as 11, está a vesícula biliar cuidando, da 1 às 3 está o fígado, das 3 às 5 é o pulmão, né, que é o regente, das 5 até as 6 horas é o intestino grosso. Então, esses órgãos precisam do sono. Sim. Esses órgãos, então, lá o espírito da madeira, depois transitando para o espírito do metal, né? E depois vai entrar para o elemento terra, na sequência que é o estômago. Sim. Então, quando a gente vê esse conjunto de harmonia em que a pessoa buscou o sono, ela vai acordar com um espírito mais ah, ávido de experiências, né? Sim. Buscando o seu alimento, né? Sim. Isso daí é bem Nossa, interessante. muito lindo. Ercílio, vamos para a pergunta? Sim. Então, porque a gente vai ter que, né, sabe o que voltar, né? A número 1. O que ainda é um mistério para você? Mistério, aquilo que eu não conheço. Poxa, essa palavra mistério, ela é bem interessante. Eu não vejo ela, eu vejo ela muito íntima. Estar diante da vida, acordar, respirar, beber aquele copo d'água, né? A gente não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte. Então, não criar expectativas é algo maravilhoso. Talvez algo lá ligado ao elemento água, né? Da Uhum. sabedoria. Então, o mistério presente não é deixar que o futuro me incomode, ou ele me atrapalhe, ou ele cobre de mim, mas é fazer com que o meu presente seja esse próprio mistério. E não de uma coisa desconhecida, de algo assim que eu não possa atingir, mas de todas as possibilidades que eu tenho hoje de atingir. Então eu acho que mistério aqui, eu acho que eu meio que misturei com a esperança. Pode ser a E aí, já que eu esperança um estou mistério, parafraseando né? tantas questões religiosas, né? A Uhum. esperança, a fé e o amor, né? São 3 atributos maravilhosos, misteriosos para nós, né? Sim. Porque nós ainda não temos a clareza do que seja a esperança, do que seja a fé. A gente sabe onde ela mora agora. Uhum. E o amor, como ele se coloca e como que nós podemos vivenciar isso da melhor maneira possível. Grande mistério da vida. Nossa, gratidão muito por abrir esses espaços e por me trazer essa reflexão também. Eu que te agradeço mais uma vez, né, por você ter sido essa alma que ajudou a gente a abrir esse caminho para todos os que já vieram e todos os que virão, né? Sim, sim. É, Uhum. trabalhamos a nossa energia masculina e feminina, né? Porque Isso. se eu sou a mãe do programa, você é o pai, Nós somos. né? Eu fico tão feliz com essa possibilidade quando você fez o convite lá para esse início de seu projeto, né? Sim, A gente dá uma encolhidinha seca assim, mas meu Deus, mas por que eu, né? Porque eu fui escolhido a estar hoje eu escolhi o número 1 também sim. por uma vibração do início mesmo, né? Eu sei que muitas pessoas aqui, eu fui professor, né? Aham. E a gente sabe que hoje eles estão além de ser professor, né? Então hoje eu entro em contato com pessoas que estão trabalhando, né, dentro de áreas que nós ajudamos, Sim. e a gente sabe desses resultados, desses mistérios serem cada vez mais compreendidos. E eu fico muito feliz com esse seu projeto, porque ele está mostrando o corpo, ele cada O vez. projeto não é meu, é do Aham. campo quântico. Eu estou aqui só representando Não, o mas meu você teve o papel. coração aberto para ele. O campo está o tempo todo falando para nós o que fazer. Sim. A gente que é teimoso em tampar os ouvidos, não, acho que eu não quero ver dessa maneira. Mas a gente sabe, é só deixar acontecer, deixar esse fluxo natural, né? Quanto mais límpido ele estiver, mais a compreensão nossa vai se fazendo presente, né? É. E parabéns, olha, eu fico bem feliz assim de estar de novo nesse encontro, nesse reencontro, né? E torcendo muito por você, por essa trajetória, que essas vibrações todas de si, né? Que foi a essência que nós trabalhamos ali no início, Sim. estejam presentes, né? Que o campo cada vez esteja mais claro para todos nós e que a nossa existência, né? Física e espiritual seja a mais
tranquila, possível em todos os sentidos. Se tiver tribulação, vamos... Tudo bem, né? Vamos lá, Faz vamos lá. parte Faz desse parte, plano. faz parte. Então, gratidão. Muita paz para você, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando também. Isso. Então, como eu digo sempre, vamos despertar.